Bom dia, turma! Continuando com as aulas de Geografia, e hoje vamos estudar o capítulo 11, Litosfera e seus recursos, as rochas, volume 2, página 100. Bom, a ciência que estuda as rochas é chamada de petrologia, uma área de estudos da geologia. Os geólogos definem rocha como um sólido formado pela união natural de um tipo ou de vários tipos de minerais diferentes. São as rochas que compõem a litosfera e, consequentemente, a crosta terrestre. As rochas podem ser classificadas de acordo com a composição química, a forma estrutural ou a textura. No entanto, a maneira mais comum de caracterizá-las é de acordo com os processos de origem. Então, era uma vez um cara chamado João da Rocha que tinha 3 filhos: a Meg, a bem esquentada, o Ced, que se desmancha por qualquer coisa, e o Met, que vive mudando de opinião. Bom, estamos falando dos tipos de rochas, que são divididos em 3 tipos. A Meg, né, que é a magmática, o Ced, que são as sedimentares, e o Met, que é a metamórfica, certo? Então, vamos conhecer cada uma delas. A gente começa pelas rochas ígneas ou magmáticas, certo? Também conhecidas como magmáticas. Têm origem no resfriamento e solidificação do magma, ou lava vulcânica. O magma é um material viscoso que deu origem às primeiras rochas. Ainda é possível encontrá-lo principalmente no manto da Terra. Esse tipo de rocha costuma ser o mais antigo entre as 3 classificações e é extremamente resistente ao temperismo e à erosão. Bom, e as rochas magmáticas, ela é dividida entre intrusivas e extrusivas, certo? Vamos conhecer as intrusivas. As intrusivas são rochas, formadas de maneira lenta e gradativa, como o granito, o que permite formações cristalinas maiores, certo? Elas são originárias de regiões profundas da crosta terrestre, mas podem ser encontradas na superfície devido aos movimentos tectônicos que as trazem, à tona, ou ao desgaste do material que as encobre. Já as extrusivas são rochas formadas pelo resfriamento, pelo rápido resfriamento e solidificação do magma, expandido por vulcões na superfície terrestre ou nos oceanos. Esse rápido resfriamento forma rochas com minerais menores e gera uma composição diferentemente das rochas magmáticas, como, por exemplo, o basalto. Rochas sedimentares. Bom, as rochas sedimentares são aquelas que têm origem na deposição de acúmulo e compactação de sedimentos, devido aos processos do intemperismo, certo? E da erosão. Um exemplo é o arenito. Graças a esse acúmulo, ao longo do tempo, as rochas sedimentares aparecem em uma estrutura de camadas sobrepostas. Esse tipo de rocha pode ter uma formação mais antiga ou recente na história geológica, sendo o tipo mais comum de rocha a se encontrar na superfície da crosta terrestre, mas o menos resistente aos processos de desgaste. Bom, são formadas pela junção de detritos, sedimentos oriundos da fragmentação de outras rochas, que ocorre pela ação dos agentes externos ou endógenos de transformação do relevo, no processo chamado de intemperismo. Bom, o ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, descreve justamente a ocorrência desse fenômeno, em que as rochas e os solos se desgastam e se quebram ao longo do tempo, em minúsculos e inúmeros sedimentos. No intemperismo, podem ocorrer processos
químicos, físicos e biológicos, que estão sempre modificando o relevo, isto é, a porção superficial da Terra. E as rochas metamórficas, né? MET, são rochas originadas de outros tipos de rochas, que longe de seus locais de formação é submetidas, né, à pressão e à temperatura diferenciadas. Um bom exemplo é o mármore, certo? As mudanças que dão origem às formações metamórficas ocorrem tanto no aspecto mineralógico, como a formação de novos tipos de minerais, quanto no aspecto textural, com alterações nos tipos de cristalização e alinhamentos, e entre outros. Ciclo das rochas. Esse conceito básico da geologia descreve a origem e a possibilidade de transformação das rochas, devido a diferentes agentes internos, os movimentos tectônicos e vulcanismo, e os externos, o intemperismo e a erosão. As rochas do planeta Terra vão se modificar em busca de um equilíbrio natural em relação às condições apresentadas. Bom, as primeiras rochas a surgir no nosso planeta foram as rochas magmáticas, originadas do resfriamento e de sua parte mais externa. Com o passar do tempo, parte das rochas ígneas, as magmáticas, foi se transformando em rochas metamórficas devido ao aumento de calor e pressão ocasionado pelo choque entre as grandes massas de rochas magmáticas. Parte dessas rochas metamórficas recém-transformadas foram fundidas ou mais metamorfizadas ainda. Quanto à atividade vulcânica, diminuiu sua intensidade e a atmosfera se estabilizou, originando os agentes externos. Tanto as rochas magmáticas quanto as rochas metamórficas começaram a sofrer os efeitos da temperatura, da água, do vento e de substâncias orgânicas e etc. E foram sendo erodidas, produzindo assim as rochas sedimentares, como vocês podem observar nessa sequência. É importante destacar que não existe um caminho exato a ser percorrido no ciclo das rochas. Uma rocha sedimentar pode ser fundida e se transformar em magma. Posteriormente, com o resfriamento e a transformação em rochas magmáticas ou ígneas, ela pode ser intemperizada e erodida. Outra vez, e voltar a ser uma rocha sedimentar, sem ter se transformando em rocha metamórfica. Os recursos minerais e os usos, os usos e as consequências. Os recursos minerais são concentrações naturais de minérios sólidos, líquidos ou gasosos, na superfície ou no interior da crosta terrestre, e têm utilidade como matéria-prima, cuja extração é viável economicamente. Na crosta terrestre existem milhares de recursos minerais, que são classificados em 3 grupos: os recursos minerais metálicos e não metálicos e os energéticos. Vamos conhecer cada um deles. Os recursos minerais metálicos são os recursos minerais explorados para a obtenção de determinado elemento metálico, como o ouro, a prata, ferro, cobre e o alumínio. Já os recursos minerais não metálicos são um grupo muito diversificado, que inclui a água, o calcário, o granito, o mármore e a areia. E os recursos minerais energéticos são os recursos minerais voltados para a produção de energia. Exemplos: carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o urânio. Usos para os recursos minerais. Os seres humanos exploram amplamente os recursos minerais como matéria-prima desde tempos muito remotos e os utilizam para a produção de objetos metálicos, na construção civil e para a produção de energia. Boa parte dos objetos do nosso cotidiano deriva de algum recurso mineral. Por exemplo, o uso do ferro utilizado na estrutura metálica dos veículos. O cobre é utilizado para a produção dos fios, que geram a condução elétrica.
A areia é utilizada para a produção de vidro e o petróleo, que servirá de combustível para esse mesmo veículo, e etc. Atualmente, é impossível imaginar o funcionamento da sociedade sem exploração dos recursos minerais, uma vez que eles são fundamentais para o nosso modo de vida. No entanto, a exploração mineral traz diversos problemas ambientais e sociais. A mineração, por exemplo, é uma atividade responsável pela extração dos recursos minerais que se encontram no solo ou no subsolo. No Brasil, a extração de pedras preciosas ou semipreciosas também é desenvolvida por uma atividade chamada de garimpo. A garimpagem é um método de extração mineral tradicional que geralmente é executado nas margens de rios em locais que recebam grande volume de sedimentação e em planícies fluviais, principalmente nas bacias hidrográficas do Amazonas e do Paraguai. O garimpo gera grande impacto nos ambientes, né, fluviais, destruindo as margens dos rios, modificando profundamente a paisagem, além de contaminar as águas por meio da aplicação de mercúrio e entre outros detritos. Então, o prejuízo ambiental é muito elevado, pois os rios e a fauna é contaminada, a cobertura vegetal é retirada e a saúde do ser humano é prejudicada. Há ainda uma grande exploração dos trabalhadores, já que é muito comum nesse setor que pessoas trabalhem em péssimas condições, com poucos recursos de proteção e ganhando baixos salários. Diante desses fatos, percebemos que a necessidade de explorar os recursos minerais para manter o atual padrão de consumo da sociedade, juntamente com os interesses do lucro, causa inúmeros danos sociais e ambientais por todo o planeta, alguns inclusive irreversíveis, como por exemplo o desastre de Mariana, em Minas Gerais. Na tarde de 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente ambiental da história do Brasil, após o rompimento de uma barragem com os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro na região. Uma enxurrada de lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançava pelo Rio Doce. Várias famílias ficaram desabrigadas, com pouca água e alimentos disponíveis, sem contar aqueles que perderam a vida e a tragédia. E a última, né, que foi a grande tragédia, que foi em Brumadinho, né, no dia 25 de janeiro de 2019. Bom, gente, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e em seguida responda as atividades. Beijos e até a próxima aula.